Com a gente o médico geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo, vamos tomar café? Bom dia, vamos ter esse prazer. Com um tema tão importante, doutor, hipoglicemia. O que aqui significa? Bem-vindo, doutor. Bom dia mais uma vez, obrigado pelo espaço. A hipoglicemia, ao contrário da hiperglicemia, é quando os níveis de glicose no sangue estão abaixo daqueles níveis necessários para o funcionamento normal do organismo. Então a hipoglicemia é preocupante, principalmente nos idosos diabéticos. Doutor, e por que tanta preocupação? Porque ela faz medo? Dois motivos principais. O primeiro é que muitos idosos, a depender do avançar da idade e de outras comorbidades, como hipertensão e principalmente o diabetes, eles não vão manifestar todas as reações que o organismo tem quando a glicose está caindo. Então, numa pessoa que não é diabética, raramente ela vai ter um quadro de hipoglicemia. Porque antes de ter uma hipoglicemia mesmo, ela começa a apresentar uma série de sintomas. Taquicardia, tremores, suor frio, mal-estar, tontura, dá a impressão que vai desmaiar. E aí, então, ela procura se defender disso, reage, vai se alimentar, enfim. No idoso, essas reações, elas ou são lentas ou são muito pouco manifestadas, porque ele vai perdendo, vamos chamar assim, um reflexo de defesa. Então, todo o aparelho neurológico e outros hormônios que são ativados para defendê-lo da hipoglicemia, eles são inativados. O próprio diabetes faz isso, né, pela neuropatia diabética, como também a própria idade e outras comorbidades, a síndrome da fragilidade no idoso, por exemplo. Então, é um desafio detectar uma hipoglicemia nesses idosos, porque os sinais de alerta muitas vezes não são manifestos. Doutor, se preocupa para qualquer idoso, no idoso diabético preocupa ainda mais. Ele toma insulina, ele toma remédios com nova tecnologia que consegue absorver melhor e de maneira mais rápida o açúcar no sangue. Isso preocupa por quê? Porque ele pode ter uma baixa desse açúcar e levar o quê? Queda, tontura, problemas no coração, o que mais? O outro motivo é justamente esse, é o tratamento. Né? Os idosos, por si só, muitas vezes já tomam várias medicações, né? E muitos, infelizmente, isso aí eu digo com grande pesar, não têm o acesso necessário por custos, infelizmente, falta de informação, falta de acompanhamento médico especializado, enfim, não tem um acesso às medicações mais tecnológicas, como você falou. Nem todas são tão caras como se imagina, e hoje a gente tem uma gama de medicações e de tipos de insulina que tratam muito bem prevenindo a hipoglicemia. Doutor, nos pacientes idosos. Aquela insulina eu acho que é de ação lenta, né? Ela seria, nesse caso, eficaz e ajudaria ao paciente com esse problema? Ótima pergunta, porque hoje nós temos, para você ter uma ideia, vários tipos de insulina, e a gente poderia aqui classificar provisoriamente em insulina de ação rápida, insulina de ação lenta e insulina de ação intermediária, né, que fica entre a rápida e a lenta. Isso no que se diz respeito ao tempo que começa a agir, a duração da sua ação. E ainda as insulinas ultra rápidas, aquelas que são basicamente utilizadas na hora que vai se alimentar, para evitar o pico de glicose. Então ela faz um efeito ali muito rápido, né, na hora da alimentação, e esse efeito dura pouco, então previne hipoglicemia depois, até a outra refeição, para não ter uma hipoglicemia, e baixa rapidamente aquela glicose, ou evita o pico depois que a gente come, né, que isso acontece normalmente, principalmente no paciente diabético. E você fez a pergunta, quais as consequências de uma hipoglicemia? Isso é bom também a gente falar aqui. São consequências cardiovasculares, gente, arritmia, pode a hipoglicemia precipitar um infarto do miocárdio, um infarto cardíaco, tá? Pode aumentar o risco de queda, né? E isso é terrível no idoso com risco de fratura, por exemplo, e pode provocar desorientação. O paciente apresenta sintomas, o paciente idoso com hipoglicemia pode apresentar sintomas semelhantes ao da demência Alzheimer, né? E pode causar até a médio e longo prazo uma demência, assim, se o paciente frequentemente apresenta um descontrole glicêmico, porque a hipo e a hiper afetam o sistema nervoso central. Doutor, é como tudo na vida, o equilíbrio, né, entre a hiperglicemia, que é muito açúcar no sangue, e a hipoglicemia, que é a baixa de açúcar. Esse equilíbrio é fundamental para que o idoso tenha uma vida tranquila. Exatamente. E esse equilíbrio é com tratamento de qualidade, né, com acompanhamento médico especializado. O SUS oferece esse tratamento?
com muita dificuldade e de maneira muito ultrapassada. É uma verdadeira luta para os nossos pacientes idosos e pacientes até, me permita, pacientes até que não são idosos, mas são pacientes que têm problema renal e que precisam da insulina, aquela insulina de ação lenta. E que já tem há anos, essa insulina já existe há anos, e é uma dificuldade para o paciente conseguir. Exigem exames, que a gente peça exames, muitas vezes que não tem uma indicação para o paciente fazer aquele exame para poder receber a insulina, mas tem um protocolo que é uniformizado para todo mundo, não se individualiza a questão do paciente. E para adquirir uma insulina de ação lenta é um sacrifício, uma peregrinação. E isso já faz tempo. Esses pacientes acabam usando insulinas de ação intermediária, que fazem pico de ação e acabam provocando oscilações glicêmicas. E atenção, muitas vezes o idoso tem hipoglicemia, não manifesta os sintomas e está tendo ali repetitivamente um insulto cerebral, um insulto vascular ou cardiovascular. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Semana que vem coloca na sua agenda e vem tomar esse café que tá quentinho, delicioso aqui com a gente, tá bom? Vou aproveitar agora. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, doutor. Grande abraço.